Oi pessoal, estamos aqui em isolamento social, mas isso não nos impede de fazer estudos, de fazer boas leituras, de buscar na doutrina espírita esclarecimento para tudo que nos rodeia. E hoje eu vim trazer para vocês um tema bem atual. Vamos falar hoje de Páscoa. O que é Páscoa? O que é Páscoa para nós? O que é Páscoa para cada um de nós? E o que é Páscoa para um espírita? Muitos nos questionam: o espírita festeja a Páscoa? Como é o domingo de Páscoa para um espírita? Essas questões são válidas. Então é preciso que a gente entenda o que é a Páscoa para que a gente possa esclarecer também aqueles que nos procuram. Vou ler para vocês o que está escrito no capítulo 22 de Lucas. Está lá do versículo 7 ao versículo 23. Mas eu vou ler um só, onde Jesus nos diz assim: desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco, antes do meu perecer. Se a gente pensar bem, como seria Jesus olhando para cada um de nós e dizendo: desejo ardentemente estar nessa Páscoa convosco. A Páscoa tem que ter um significado para todos nós. E é isso que nós vamos tentar pensar hoje. Alguns historiadores dizem que essa festa começou muito tempo lá atrás, muito antes de Jesus, onde agricultores, depois da colheita, se reuniam e faziam uma festa em agradecimento a Deus, pedindo que houvesse sempre fartura, agradecendo pela oportunidade do trabalho, pedindo que eles tivessem sempre bom ânimo e pedindo que fossem protegidos durante o inverno que viria, ou durante o verão muito sacrificante. Essa época coincidia com o equinócio de primavera. E o que é isso, equinócio? É um fenômeno natural onde o dia e a noite têm a mesma quantidade de horas. Ou seja, o dia durava 12 horas e a noite durava 12 horas. Para eles isso era muito significativo. Por quê? Era um equilíbrio perfeito de todas as forças da natureza. Eles viviam muito ligados a tudo que era da natureza. Era um momento em que a quantidade de luz era a mesma que a quantidade de sombras. Ou seja, era aquele momento de repensar e escolher. Eu quero a luz, eu quero a sombra. Do que eu mais preciso? Então era um momento que eles paravam, eles faziam suas preces, agradeciam, pediam, pesavam e mediam tudo o que eles tinham passado durante aquele tempo, para que neste momento eles pudessem estar ali festejando uma boa colheita. Então os historiadores contam isso pra gente, que essa festa deve ter começado bem antes. Em Êxodo, capítulo 12, encontramos Moisés narrando um texto em que Deus, pelo menos assim acreditava Moisés, que o Espírito que falava com ele, que estava com ele, era o próprio Deus. Então Deus, nesse momento, diz a Moisés que ele deveria festejar o momento da libertação do povo hebreu da escravidão no Egito. Chamaria isso de Páscoa. Por quê? Se nós lembrarmos, na última, aquilo que conhecemos como pragas do Egito, a última praga do Egito, que era a morte dos primogênitos,
Foi narrado assim, que naquela noite o povo hebreu matasse um cordeiro, pegasse o seu sangue e marcasse os umbrais da porta. Os umbrais são as molduras, são os portais, aquela parte de madeira que fica ao redor da própria porta. Fazendo isso, eles estariam marcando as casas que seriam dos judeus. À noite, viria um espírito que levaria a vida de todos os primogênitos egípcios. Os hebreus, como estavam com suas portas marcadas, nessa passagem do Espírito por sobre as casas, ele não entraria na casa dos hebreus. Por isso, ficou conhecida como Páscoa, ou seja, passagem. Essa passagem do Espírito sobre a casa. Essa passagem de um povo escravizado a um povo liberto. Então, a família hebreia, a família de judeus, eles comemoram desde aquela época, e isso foi tão importante que Moisés colocou isso no livro de Êxodo, colocou também em Levíticos e colocou também em Deuteronômios. Então é narrada a festa da Páscoa com tudo o que ela tem que ter. Os alimentos, as roupas, as histórias, os momentos, quantidade de dias, como deve ser feita cada momento desse. Então tudo isso é narrado no Antigo Testamento. Para a gente ter uma ideia, as famílias judias, elas se reúnem, a Páscoa deles começa uma semana antes. Eles se reúnem em um jantar que chama Seder. E esse jantar é para a família toda. Ali se reúnem as crianças, as mulheres, os homens. E durante esse jantar eles têm alguns alimentos que devem ser consumidos. E esses alimentos rememoram a época que eles eram escravos. Ou seja, para o judeu, a festa de Páscoa é uma festa que comemora a libertação. Por isso eles têm que relembrar o momento da escravidão para valorizar o momento de liberdade. Por exemplo, nessa festa, eles têm que comer uma erva, parece uma alface. Essa erva é muito amarga, porque representa ali o amargor da escravidão. O quanto eles sofreram, o quanto foi amargo aquele período na vida deles. E eles comem e relembram esse momento. Uma outra coisa é tomar uma água muito salgada, porque ali eles vão relembrar o suor que eles tiveram, tanto no trabalho escravo quanto na libertação. E lembrar também as lágrimas que verteram. Então é muito significativo. Uma outra coisa que eles consomem nesse jantar é um ovo cozido, porque demonstra, primeiro, para eles aquele ovo é vida e representava o templo sagrado. Quando quebra-se o ovo é a destruição do templo. Outro significado desse ovo é a resistência que eles ganham sempre que são colocados em situações difíceis. Porque se a gente olhar, o ovo cru é frágil e quebra tudo. O ovo cozido já fica mais forte. O que faz a diferença de um para o outro é o fogo, que para eles também é muito significativo. Passar pelo fogo significa sair mais resistente do que era. Então existem vários alimentos que eles têm que consumir nesse jantar. Nesse jantar também é lido o Agadá. Agadá é um livro onde narra toda essa trajetória de libertação. Então, enquanto eles consomem esses alimentos em etapas, é lido também esse livro, onde eles vão relembrando todas essas histórias, porque essa foi uma das indicações a Moisés lá no Êxodo. Relembre, conte aos seus filhos. Então, durante esse jantar, durante toda essa semana,
É lido esse livro várias vezes para que eles relembrem sempre o quanto foi difícil essa libertação. Também nesse jantar acontece o Afikoman. Afikoman é algo para as crianças. Quando vão distribuir o pão ázimo, que é um pão sem fermento, que também é muito significativo para eles, porque quando você coloca fermento na massa, ela leveda, ela aparece mais. E eles usam sem fermento para mostrar que eles querem ser eles mesmos. Eles não querem aparecer, eles querem ser eles mesmos, ter a liberdade de serem eles mesmos. Nesse Afikoman, pega-se um pão ázimo, divide em duas partes. Uma parte é distribuída entre os familiares, a outra parte é escondida. E aí entram as crianças. Elas têm que sair e procurar. E quem achar vai ganhar um presente da pessoa mais velha da família. Isso é muito significativo, porque a pessoa mais velha da família é a pessoa com maior conhecimento, é a pessoa com maior experiência, é a pessoa com maior discernimento entre todos os familiares. Eles valorizam muito as pessoas de mais idade. Então, nesse Afikoman, as crianças procuram e acham essa metade de pão ázimo. Talvez daí tenha vindo, juntando com aquele ovo cozido, a ideia de esconder ovos de Páscoa. Então, aí a gente pensa, para os trabalhadores do campo, essa Páscoa era um momento de agradecimento pela fartura, pelo trabalho. Para o povo judeu, essa Páscoa era um momento de agradecer a Deus pela oportunidade da liberdade. E é muito importante a gente pensar que liberdade, seja de quem for, realmente tem que ser comemorada, né? Você está liberto de tudo, até de você mesmo, daqueles velhos conceitos, é um momento de libertação. E aí a gente pergunta, e para os cristãos? Jesus comemorava a Páscoa porque ele era um judeu. Mas e os cristãos? O que comemoram na Páscoa? Aí a gente lembra que o grande momento do cristianismo, um dos grandes momentos, foi a crucificação de Jesus, que foi justamente nesse período de Páscoa. Então, para os cristãos, se transforma numa festa de libertação do corpo físico para a vida espiritual. Na verdade, é a transformação. Então, para os cristãos, a festa da Páscoa é a transformação de algo que era material para algo espiritual. No Novo Testamento, no Antigo Testamento, a gente vê a narração de ressurreição. Sabemos pela doutrina espírita que ressurreição é quando o espírito não precisa mais de encarnar. Ou seja, ele é um espírito puro. Mas isso é uma questão para um outro estudo, para a gente poder aprofundar. Então, para os cristãos, é um momento de renovação, de transformação, de pensar assim como os antigos agricultores, como o povo judeu, mas de uma outra forma, algo mais espiritualizado, não mais só nas dores, mas o que vem a partir dali. E para nós espíritas, o que é a Páscoa? Aí tem a grande questão. Somos cristãos, ou seja, também acreditamos nessa renovação. Mas para o espírita existe um dia da Páscoa? Se acreditamos que a renovação tem que ser sempre, tem que ser todos os dias, tem que ser de todos os aspectos, será que a gente pode dizer que existe um dia de Páscoa? Na verdade, para o espírita, Páscoa, assim como o Natal, tem que ser todo dia. A transformação tem que vir todos os dias, de todos os momentos, de todos os fatores. Será que a gente pode comemorar a Páscoa já? Vamos pensar sobre isso?
Um abraço para vocês, espero ter ajudado. Tchau!